Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 48. E nesse capítulo nós vamos ver a palavra do Senhor agora se dirigindo diretamente para o povo de Israel. Nós vimos anteriormente ele falando, sobre a Babilônia e agora é com Israel. E ele vai dizer assim a Israel: ouvi isto, ó comunidade e descendência de Jacó. Vós que sois chamados pelo meu nome, nome de Israel, saídos da linhagem de Judá, que jurais pelo nome de Yahvé, o Senhor, e invocais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Então, aqui lembrando que o profeta Isaías está profetizando há 150 anos à frente ainda do que vai acontecer. E essa parte aqui é quando eles já estão lá na Babilônia. Então, lá na Babilônia, eles continuam, a maioria deles, falando que eles são de Israel, são da linhagem de Judá, eles juram pelo nome do Senhor, mas não é em verdade e nem em justiça. Então, o que isso significa, o que isso nos traz hoje para a nossa realidade? Quantas pessoas, e muitas vezes até nós mesmos, falamos que somos do Senhor, mas nós, na realidade, não vivemos essa verdade em nós. Nós não temos o estilo de vida de Cristo em nós. Então, e não também exercemos a justiça que o Senhor nos ensinou. Nós muitas vezes exercemos a justiça com os nossos próprios braços, com os nossos próprios lábios e com os nossos próprios ouvidos. Então aqui o Senhor está falando que eles, com efeito, eles tomam o nome até da santa cidade, que é Jerusalém, e se firmam sobre Israel. E o Senhor está falando que nada disso realmente não é o que eles falam, mas é o que eles vivem. E não está condizente com o que eles vivem. Amados, eu nunca vi um país como o nosso que tem tanto cristão, eu acho que mais de 50% é cristão, mas é cristão de boca, é cristão de herança, sabe? Confiam, entre aspas, no amor de Deus, no perdão de Deus, isso, aquilo, mas não estão nem aí para qual é o estilo de vida que o Senhor nos chama a ter. Amados, vamos pensar uma coisa. Quando nós temos dentro quem mora em prédio ou quem mora em casa, nas nossas casas a gente não põe muro, a gente não põe muitas vezes cerca elétrica. Nos apartamentos a gente muitas vezes não põe o que? Grade. A grade ou a redinha a gente põe principalmente quando tem animais domésticos, quando tem criança. Aquelas grades, de alguma forma, elas são uma restrição para o quê? Para a vida ou para a morte? Para a vida, para evitar que algo aconteça. Mas a criança, quando vê aquela grade ou quando vê aquela redinha, ela se sente o quê? Ela não tem um entendimento claro, ela se sente presa. Mas aquilo é para a vida. Quando as nossas casas, nossos muros, tudo é o quê? Para nossa proteção. Porque imagine se a gente manter a porta da nossa casa aberta, os portões abertos, sem grade, sem nada. O que vai acontecer? Nós vamos estar correndo um grande risco de sermos o quê? Invadidos. Então pensa, imagine um mundo onde todas as pessoas seguissem apenas os 10 mandamentos. Ou seguisse apenas os 2 mandamentos que o Senhor deixou. Honrar a Ele acima de todas as coisas, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Imagine o ser humano cumprindo esses 2 mandamentos. Que mundo nós teríamos hoje? Precisaríamos ter grades? Precisaríamos ter muros altos, cercas elétricas? Então vocês percebem que aquilo que o Senhor coloca para nós vivermos é para nós termos paz, para nós termos vida em abundância, não é para nossa restrição. Muitas pessoas falam, não quero ser cristão, porque cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro.
O cristão que vive com a mentalidade que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no subconsciente dele, ele tem vontade de fazer. Mas quando um cristão que realmente ele é constrangido pelo amor de Cristo, ele tem prazer nas coisas do Senhor, a lei para ele é uma alegria, é uma satisfação, é um júbilo. Então veja, quantas vezes eu vejo muitos cristãos sendo rigorosos nas suas condutas, mas a gente vê o que passa no interior dele pelos outros tipos de escolhas que ele está extravasando de outras formas. Então, amados, nós somos seres que muitas vezes queremos seguir regras, tudo, mas o nosso coração não está naquilo. E ao mesmo tempo, nós somos seres que queremos ver só o amor de Deus e queremos viver a vida do jeito que vai. Outra coisa, nós vivemos na Babilônia espiritual. E hoje, antigamente, para as pessoas se sentirem felizes, relaxar, descansar, era passar algumas horas no final de semana olhando a natureza, numa rede, era ficar sem fazer nada, ou reunindo a família em volta da mesa. Hoje as pessoas, elas necessitam muitas vezes, para se divertir, elas precisam de entretenimentos de alto impacto. Quando a gente fica vendo story, quando a gente fica vendo reels, quando a gente fica vendo TikTok, amados, nosso cérebro não foi feito para isso. E o que vai acontecendo conosco? Aquilo vai dando uma dopamina, um hormônio chamado de dopamina, que a gente fala que é dopamina barata, que ela não se sustenta e ela vai depredando o nosso cérebro. Quando a gente fica maratonando séries, é a mesma coisa. Só que a conveniência da Babilônia espiritual começou a mostrar que essas coisas que são divertir-se, que é você ter um tempo para você, de você ter lazer. Então, aos poucos, é introduzida uma cultura de lazer diferente do que se tinha e diferente do que realmente o nosso corpo necessita. Hoje tem tantos estudos mostrando, nossa, inúmeros estudos. Inclusive, perceberam que num conjunto habitacional dos Estados Unidos, onde havia muita violência naquele bairro, e que eles perceberam que o conjunto habitacional, as janelas que davam para as áreas verdes, naquele pequeno espaço ali havia menos comprometimento social. E nas janelas que davam para outros prédios, para concretos, tudo, se tinha mais corrupção. Então, até esses dados tão simples de você olhar para a natureza, e a palavra de Deus é tão clara para a gente contemplar. Davi nos leva tanto a isso, a contemplar as bênçãos, a contemplar o que o Senhor fez. Isso é tão saudável, só que nós hoje inclinamos a nossa cabeça para ficar com a palma da mão no celular, ou ficamos olhando para uma tela que tem luz artificial. Então, tudo isso vem comprometendo a nossa saúde, vem comprometendo a nossa forma de viver. E aí, a nossa forma de querer também ter felicidade, ter descanso. Então, tudo isso é a Babilônia espiritual. E a Babilônia espiritual vem confundir nós nesse sentido. E quando menos percebemos, estamos fora daquilo que o Senhor nos deu como estilo de vida, o estilo de vida de Cristo. Então, nós tomarmos esse cuidado. E agora, voltando aqui para o nosso texto, lembrando que eles estavam aqui, Isaías está profetizando que eles estavam na Babilônia, eles falavam que eles eram do Senhor, mas estavam vivendo ali como os babilônios. Tá? Aquela que eles falavam não condizia com o modo de vida deles viverem. Vê como é um alerta para nós hoje? Nós podemos falar que somos do Senhor, mas nós vamos estar fazendo outras coisas que, beber pode, mas beber quanto? E hoje os estudos mostram que o bebê faz o que na nossa mente?
Então, tem várias coisas que a gente ainda quer justificar, porque a gente pega aquele ponto que a gente crê que na Bíblia não tem regra, não tem restrição, e ali eu extravaso naquele ponto. Que o Senhor... E isso mostra, sabe, amados, quando a gente extravasa num ponto, está mostrando todos os outros pontos que a gente queria extravasar, mas a Bíblia não dá abertura. Mais do que a Bíblia, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que testifica conosco. Tá? E aqui vai falar que desde a antiguidade, o Senhor anunciou os eventos que viriam a acontecer, e da própria boca é que ele fez tais notícias saírem. E ele diz aqui, eu fiz com que todos ficassem sabendo. Então, de repente, agi e eles se realizaram. Pois eu sempre soube o quanto és obstinado. Deixa eu parar primeiro no versículo 3. Aqui o Senhor está falando que desde a antiguidade ele vem anunciando o que vai ocorrer. E nós vamos ver mais para frente, porque ele também faz isso. Primeiro, nós somos servos do Senhor e amigos, e o Senhor quer realmente nos mostrar o que vai acontecer. Tá? Quando Jesus falou as coisas que iriam acontecer para os discípulos, ele chamou eles de amigos. Segunda coisa, os deuses daquela época, eles previam algumas coisas sim, mas num curto espaço de tempo. Porque eu creio que o Senhor permite Satanás saber as coisas num curto espaço de tempo. Mas nós vemos principalmente aqui em Isaías, nessas partes que nós estamos lendo, ele está falando há 150 anos à frente, que Deus daquela época fazia isso. Então aqui ele está mostrando que ele é o Deus, o todo eu sou, o todo poderoso. Né? E agora no versículo 4 ele diz, pois eu sempre soube o quanto és obstinado. Quer dizer, está falando para nós, né, que nós somos obstinados. Que os tendões do seu pescoço são de ferro e a tua testa de bronze. Significando o quê? Que é de dura cerviz, que não baixa o pescoço. Então, mesmo o Senhor falando, não baixa o pescoço. E a testa de bronze, que ele bate a testa, mas continua batendo a testa. Não, vou fazer do meu jeito, da minha maneira, quebra a testa, aqui não quebra, né, porque é de bronze, e continua indo em frente, tá? Por esse motivo, versículo 5, faz muito tempo que eu anunciei e revelei a ti todos os fatos antes do seu cumprimento, para que não imaginasses, que eu acabei de falar, tá vendo? Ora, foram meus ídolos que fizeram isso e aquilo, minha imagem de madeira e meu Deus fundido determinaram tais eventos. Então, você vê, o Senhor ele anuncia com muita antecedência, para depois não vir falar que foi a cartomante, que foi o signo, que foi a previsão do homem do tempo, tá? Então, aqui vai dizer, ó, já viste tudo isso, e vós não haveis de admiti-lo. Quer dizer, vocês ouvem isso, mas não admitem. Contudo, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações. Um saber até então em segredo, passo a teu conhecimento. Agora o Senhor vai nos trazer aqui um conhecimento. Está trazendo já da Babilônia. Vamos ver aqui, vai continuar também. Tais revelações foram criadas, já ouviste, ok. Versículo 7. Tais revelações foram criadas agora e não em tempos passados. Até agora nada ouviste sobre elas, para que não cogites que eu já tinha notícias dela. Então, eu tô falando agora para você não vir falar que você já sabia, que você já tinha ouvido, que algum ídolo falou, tá? Mas tu não só, versículo 9, mas tu não só não tinhas ouvido antes, também nada imaginavas ou sabias, além de tudo, desde a antiguidade, de que teu ouvido tem se fechado, tá? Quer dizer, o ouvido do povo tem se fechado. Sei muito bem o quão és desleal e traiçoeiro e que desde o berço te chamas rebelde. O Senhor está falando que nós somos traiçoeiros, nós somos rebeldes e nós temos um ouvido fechado. E ninguém escapa, viu, amados? Ninguém escapa. Dá uma oportunidadezinha para nós, para a gente ver, tá?
E diz assim: contudo, refreio a minha ira por amor de quem? De vocês? Por amor do meu próprio nome. E uso ainda de mais paciência para contigo por causa do meu louvor, a fim de que eu não te extermine. Amados, veja só. Aqui nós vimos que o Senhor acabou com a Babilônia terrena dessa época. E com o povo de Israel, o Senhor disciplinou várias vezes e tem disciplinado. Mas ele não extermina o povo. E por que ele não extermina o povo? Várias das gerações passadas passaram. Vem aqui na antiguidade, vê os medos persas, os assírios, babilônicos, todos eles passaram. Todos eles não existem mais. Os únicos que existem quem são? Os israelitas. Todos passaram. Agora, por que ainda eles continuam? Porque eles são melhores? Porque eles têm melhor caráter? Não. O Senhor está falando que desde o berço eles são rebeldes. E nós estamos incluídos nisso. Só que por amor a Ele, Ele se mantém fiel àquilo que Ele prometeu. E segundo lugar que Ele fala também, por amor à glória dEle. Agora veja, o Senhor precisa da glória do homem? Não tem os anjos que o glorificam? Mas o Senhor é aquele que tem um plano acima do que a gente pode imaginar. De resgatar todas as coisas. Ele é o resgatador. Que coisa maravilhosa, né? E aí, contudo, refreio a minha ira, nós já vimos. Agora, versículo 10. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Tá vendo? Com os filhos do Senhor, o Senhor, o quê? Fornalha da aflição. Então, amados, nem tudo que a gente está passando vem do demônio. Nem tudo que a gente está passando, mesmo que vier, foi pela permissão de Deus. É o sistema. Na realidade, nós estamos aqui na Terra, sim. Nós temos um corpo da morte que vai deteriorando. Nós temos a lei da gravidade, assim como a lei do nosso emocional. Quando eu não cuido do meu emocional, o meu emocional traz doença para o meu físico e para a minha alma. Existem leis que são imutáveis. Só que muitas vezes nós negligenciamos essas leis, principalmente as leis que falam sobre as nossas emoções. Mas na hora que o problema atinge o corpo, a gente fica apavorado correndo no médico e nos remédios. E muitas vezes não vamos lá na origem do problema. Essas leis são tipo leis da gravidade. Só que vai da sabedoria que o Senhor colocou em nós. Por isso que quando Salomão pediu sabedoria para governar o povo, ele conseguiu muito bem, mas ele não governou ele mesmo. Ele não governou as próprias emoções. Então hoje o Senhor nos chama para pedir sabedoria para governar o nosso interior. E eu só posso governar aquilo que eu conheço, né? Então por isso que eu vejo que eu sou uma Kátia cristã. Antes, sempre amei o Senhor, sempre vivi com o Senhor, mas eu tinha N conflitos internos. Eu sou uma Kátia antes de conhecer as minhas emoções e levá-las à cruz de Cristo, e uma depois. Hoje tenho vários problemas, principalmente de área externa, mas eu tenho paz. Tenho paz comigo, paz com Deus, paz com os homens. Então, isso é o que representa estar na presença do Senhor para mim, é ter essa paz, tá? E isso me traz um estilo de vida saudável. Então, amados, aqui ele está dizendo assim: eis que eu mesmo refinei vocês. E eu vejo que o refinar, na minha vida principalmente, foi passar por muitas dores para eu me render, que eu precisava realmente gerenciar as minhas emoções, mas antes de gerenciar, eu precisava conhecê-las. Como eu vou gerenciar algo que eu não conheço? Eu tinha conflitos internos muito grandes. Mas aí, conforme o Senhor fui me abrindo para isso, o Senhor foi curando também, tá? Então, olha, por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória em nenhum outro Deus. Então ele está dizendo, primeiro,
Se vocês estão aí ainda em pé, firme, é porque eu, pela minha glória, pelo que eu sou, é que vocês estão aí. Não tem mérito nenhum. Nós falamos muito no campo do autoconhecimento, a gente fala sobre muito de autoconfiança, autovalorização, autorrespeito. Amém. Mas a gente sabe, nós cristãos, que a autoconfiança, primeiro, eu a tenho porque eu confio em Deus. E em Deus eu tenho essa autoconfiança. Eu tenho autorrespeito porque Deus que me criou e me respeita. E assim eu me autorrespeito. Então, a nossa origem, a nossa fonte vem do Senhor. E não é sobre se eu sou estudada, se eu não sou estudada, se eu tenho status social, status profissional, status financeiro. Não tem nada a ver com isso. Isso tudo para Deus não representa nada. E também não deve representar para nós, tá? Agora nós vamos ver uma segunda parte aqui, que vai do versículo 12 em diante, que Deus usa Ciro para libertar Israel, que a gente já viu algumas vezes aqui. Então ele vai dizer, ele vai começar da mesma forma que ele inicia lá no versículo 1, ele vai iniciar aqui versículo 12, Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Quer dizer, eu não mudo, eu sou o mesmo Deus. Não é porque vocês estão aí na Babilônia que eu mudei. Eu sou o mesmo Deus. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os convoco, imediatamente todos se apresentam unidos e se colocam em prontidão. Quer dizer, quando o Senhor chama tudo aquilo que Ele criou, todos se apresentam. E nós, será que nos apresentamos? Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles, os ídolos e deuses, tem predito tais acontecimentos? O amado de Yahvé cumprirá seu plano contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônicos. Então está falando aqui do Ciro, do rei Ciro. Mas também quando fala do amado do Senhor aqui, servo do Senhor, podemos falar Jesus. Jesus, ele veio nesse primeiro estágio para desmoronar os conceitos da Babilônia, que hoje é nesses princípios que o Senhor deseja que nós vivemos depois para nos resgatar dela, tá? Ele vai falar assim, chegai-vos a mim e ouvi isto, não usei de enigmas e segredo desde que mandei o primeiro anúncio, desde a profecia e na hora em que tudo acontecer estareis ali. E agora, pois, o Eterno me enviou a mim e a seu Espírito. Então, quando fala o Eterno me enviou, aqui é como Jesus falando a mim e com o seu Espírito. Então, aqui nós vemos o Deus da Trindade presente aqui nesse versículo, tá? E que está anunciando, e o Senhor não anuncia como os feiticeiros faziam. O Senhor vem pela boca do profeta. Assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor. Já falei nos outros capítulos sobre o Redentor, nós explanamos bastante sobre isso. E o Santíssimo de Israel, eu sou o Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então lembra, o caminho que o Senhor nos ensina que deve andar é para a gente ter vida. E o Senhor nos incentiva a escolher a vida. Ele põe a escolha mediante de nós. Então, ele fala para a gente escolher a vida e não a maldição, tá? Se tivesses, versículo 18, dado atenção aos meus mandamentos e princípios, lembra que a gente falou da cerca? Então seria a tua paz como um rio calmo, e a tua justiça como as brandas e fortes ondas do mar. Até para uma criança hoje, você fala assim, olha, não pisa aqui. O que a criança faz? Ela vai lá e pisa ali. Não mexe aqui. A criança vai lá e mexe. Então, você vê que a nossa natureza é uma natureza rebelde. É uma natureza que não quer ter paz. Porque a criança muitas vezes não põe o dedo aqui, ela vai, põe, ela perde a paz, os pais perdem a paz, que tem que cuidar dela, tá? Agora ele vai dizer aqui, olha, se de igual forma a tua posteridade
De igual forma, a tua posteridade seria como areia, e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome jamais correria o risco de ser eliminado da minha presença. Tampouco verias a destruição se vocês realmente, me seguissem. Agora ele vai falar: sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de grande alegria. Proclamai e levai-o até o fim da terra, declarai: eis que Yahvé resgatou o seu servo Jacó. Então aqui agora ele está dizendo que quando o rei Ciro vai permitir que eles voltem para Jerusalém. E aí ele vai falar: sai da Babilônia. Houve a permissão do rei. Mas será que todos saíram? Muitos falaram assim: já tenho o meu cantinho aqui, tenho um pedacinho de terra, estou vivendo aqui. O que é? Como que eu vou chegar, passar por esse deserto enorme para chegar lá até Jerusalém, chegar numa terra que vai estar toda destruída? O que nós vamos encontrar lá? Então aqui o Senhor está falando para sair, e Ele está dizendo mais ainda, fugir. Ó Senhor Jesus, só que muitas vezes nós estamos já tão confortável onde nós estamos, que fala assim: vou ter que enfrentar tudo, tal. Mas aí o Senhor continua: não padecerão de sede quando eles o conduziam. Não padeceram sede quando eles os conduzia pelo deserto. Fez jorrar a água da rocha, fendeu-se a pedra e as águas fluíram generosamente. Para os ímpios e perversos não há paz alguma, assim diz o Senhor. Então ele está dizendo que no caminho do deserto, quando foi retirado lá do Egito, o Senhor proveu água para eles. O Senhor fendeu a rocha, o Senhor estava com eles. E dessa mesma forma, agora eles saindo da Babilônia, o Senhor vai estar com eles. E aqui ele termina: para os ímpios e perversos não há paz alguma. Então, quem continua nesse caminho não vai encontrar paz. O cumprimento dos judeus é Shalom, que é o principal paz. Para eles, a paz. E a palavra de Deus diz que a paz é o árbitro do nosso coração. E que o reino de Deus é paz, alegria. Então, veja só, a paz é um elemento fundamental. Quando se tem paz, tem o quê? Tem proteção, tem segurança. Você vê? Tem justiça, tem amor, tem tranquilidade. Não tenho medo da sobrevivência, não tenho medo da injustiça, não tenho medo da guerra. Então você percebe como a palavra paz, ela engloba tantas coisas, e é isso que o Senhor Jesus nos deseja dar. Só que agora essa paz é no nosso espírito, estando aqui nessa terra como se não estivesse. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.